A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo mais uma vez ao canal EBD Esboço, um canal onde juntos aprenderemos a palavra de Deus através das nossas lições de revista de escola bíblica dominical desse trimestre 2023 e hoje chegamos à lição 8. Iremos falar sobre a importância da paternidade na vida dos filhos, uma lição de suma importância para nós neste dia. Então, vamos comigo aprender mais da palavra de Deus nesta manhã. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificação e compartilha por todos os seus amigos, para que eles também possam ser alcançados pela palavra do Senhor. Então vamos juntos, mais uma vez, aprender da palavra do Senhor. Amados e queridos irmãos, neste dia nós vamos falar da importância da paternidade na vida dos filhos. Vamos começar aqui pela definição de paternidade. Paternidade, segundo o dicionário, é a qualidade e condição de ser pai. E também tem a ver com vínculo sanguíneo. Então, paternidade é nada mais, nada menos, na suma da palavra, na sua essência, é de fato de ser pai. Ok? Então, paternidade é a qualidade de ser pai. E a importância de ter a referência paterna, a referência masculina dentro do lar, é muito importante. Nós vamos ver isso na lição de hoje. Então, meus queridos, quando nós falamos de paternidade, qual é a função do homem, do pai, dentro do lar? Desde os primórdios, desde lá do Gênesis, quando Deus ele vai criar, fazer e formar o homem e a mulher, ele constitui ali o primeiro casal no Jardim do Éden. Este casal ele veio a pecar. E depois da queda do homem, a Bíblia vai nos revelar que eles tiveram filhos, dando assim o início da primeira família na terra. E qual era a função de ambos? Quando nós falamos da referência paterna, qual é a responsabilidade que a paternidade, a referência masculina dentro do lar, ela tem? Qual é a responsabilidade? Primeiro, educar. Segundo, ensinar. E terceiro, disciplinar. Então nós percebemos que o pai, ele é referência de cuidado. Ele é o provedor da casa. Ele é aquele que vai proteger a família e trazer o sustento para dentro do lar. Em contrapartida, a referência masculina, ou seja, a materna, ela veio com uma responsabilidade de cuidar dos afazeres da casa, dos filhos e também ser a adjuntora, ou seja, a administradora do lar, ajudando também o seu marido. Então, quando nós falamos de proteção, nós estamos falando que a presença masculina dentro do lar faz com que a casa se sinta segura. Então é por isso que o pai ele precisa estar atento na educação dos filhos para que ele não venha falhar com os mesmos. E para isso ele precisa ficar ligado para que coisas que podem afetar o ambiente familiar, os perigos que podem adentrar dentro do lar, ele precisa estar atento. Então, se você pegar a sua Bíblia aí, no Salmo 127, está escrito assim: se não for o Senhor o construtor da casa,
será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O salmista aqui falando a referência, dando uma referência ao Senhor, mas em contrapartida chamando a atenção do protetor do lar, que é o pai. Ou seja, o pai precisa estar ligado. O pai precisa estar atento. Em quem? Em seus filhos, na sua família. Perceber quando o filho precisa de um conselho. Perceber de quando o filho precisa de uma ajuda. Perceber como está o estado físico, psicológico, moral e espiritual do teu filho, para que ele venha tapar as brechas que pode ocasionar no futuro a destruição dos seus filhos e das demais gerações aí que vão vir sobre a sua família. Então, pai, você precisa estar ligado. Quando nós vemos Moisés dando instrução ao povo de Israel acerca do mofo na casa, nós vamos perceber que quando o pai de família percebia uma manchinha na parede e percebia que poderia ser um mofo, ou a Bíblia chama de lepra também, você pode perceber que a lepra tem a ver com o pecado, e ele chamava o sacerdote ia examinar aquela casa, e quando uma vez diagnosticado a lepra, a casa ela deveria ser raspada, isto é, a parede deveria ser raspada, tirado aquele mofo, colocar outra coisa no lugar, na parede, ou um cimento, ou alguma coisa, fechar a casa, deixar ela fechada por 7 dias e voltar. Se voltasse e a lepra estaria ali de novo, o sacerdote determinaria que aquela casa estava com lepra e estava impura. Então a casa teria que ser derrubada. Então qual era a função do pai naquele momento? Era tirar todo aquele mofo antes que ele se alastrasse para casa. Então qual é o meu objetivo, pai? Qual é o nosso objetivo, pais? É observar estas coisas. Observar se o pecado, se a transgressão, se os nossos filhos estão indo para caminhos ruins, maus, nos atentarmos para isso, para que nós viemos salvar e curar a nossa família. Por quê? Porque esse é o nosso objetivo de pai, de olhar tudo aquilo que está acontecendo para que o nosso lar não venha a ser destruído e nós viemos a perder a nossa família. Então, a primeira dica do Senhor é que nós sejamos vigilantes, atentos com as questões familiares. E o verso 2, o verso 3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Ou seja, é um presente de Deus os nossos filhos. E há quem não queira ter filhos, não quer ter filhos. Às vezes com medo da criação, às vezes com medo de vir com algum defeito, às vezes de ter complicações no ventre ou no processo de gravidez. Mas a Bíblia está dizendo que os filhos são bênção, que os filhos trazem felicidade, que os filhos trazem bênçãos para a nossa vida e eles são heranças que o Senhor nos deu. O verso 4 diz que nossos filhos são como flecha nas mãos do guerreiro. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Então nós vemos aqui, meus queridos, que os nossos filhos são como flechas na mão do guerreiro. Quem é os filhos aqui? As flechas. E quem é o guerreiro? Os pais.
Então nós sabemos que as flechas servem para atirar. E quando é atirada, ela tem um objetivo. Então a pergunta é: para onde você está atirando os teus filhos? Você está planejando um futuro para eles? Você está planejando um estilo de vida? Você está ensinando? Você está educando? Você está instruindo? Você está preparando o teu filho para que quando você soltá-lo como flecha, ele vai saber e lembrar das suas instruções para que ele possa se virar, porque nós não estaremos aqui para sempre. Então nós precisamos preparar e instruir os nossos filhos para que eles possam ter um futuro abençoado na presença do Senhor. Então hoje muitos pais, eles são omissos, eles não ligam pela educação dos filhos. Eles não são um pai presente, como nós dissemos aqui, porque existe o pai em ser pai e existe a paternidade ativa. Então quando você é um pai ativo, você é presente desde quando o seu filho está no ventre. Então você precisa ter um acompanhamento. Ser pai não é só quando o filho nasce. Ser pai não é só quando a gestante vem a conceber. Não. Na hora que a sua esposa disser, tô grávida, a partir do momento você começa o processo de paternidade desde o ventre. Assim como Deus acompanha o nosso nascimento, o Pai amoroso, o Pai divino, acompanha o nosso nascimento também. Nós, como pai, temos que ir com a esposa no pré-natal, temos que acompanhar ela em sessões de fisioterapia, temos que acompanhar ela em todo o processo materno, para que ela possa ter uma gestação alegre, para que ela possa ter uma gestação segura, que ela possa se sentir segura com você do lado. Nós vamos olhar aqui o Salmo 139. Salmo 139 e o verso de número 16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então você vê que Deus está presente no processo da gestação. Ele vê o filho sendo formado no ventre da mãe. Então você, pai, você precisa ser pai não quando o filho já nasceu. Você precisa ser pai a partir do momento que a sua esposa diz, estou grávida, e acompanhar o processo de gravidez. Então Deus, Ele nos deu filhos como herança e nós precisamos instruir, cuidar, ensinar e disciplinar para que nós viemos ter filhos saudáveis, educados e prontos para enfrentar a vida profissional, a vida acadêmica, em todas as áreas da sua vida. É por isso que em Provérbios, capítulo 22, verso 6 diz: instrui o menino no caminho em que ele deve andar. Quando ele crescer, não se desviará dele. Então nós estamos falando de valores. Instruir os nossos filhos de valores. Então quando nós estamos falando instruir o menino no caminho que ele deve andar, não é só na questão espiritual, mas na questão física, intelectual e também moral da criança. Então você precisa ter esta participação em tudo. É por isso que a importância da família, é por isso que a importância do pai não é só deixar a responsabilidade de ensinar para a mãe, de educar para a mãe. É por isso que é importante a referência paterna dentro do lar, para que ambos possam juntos educar esta criança no temor do Senhor, na questão moral,
na questão espiritual, na questão física, na questão psicológica, cuidando para que os filhos possam ser bênçãos para a glória de Deus. Então nós vemos aqui, meus queridos, que é muito importante a nossa participação na vida dos nossos filhos. Ok? Está dando para entender? Se já está sendo bênção essa aula para a tua vida, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, assinar o sininho de notificação e compartilha, porque todos nós precisamos aprender da palavra do Senhor. Então nós vamos ver aqui, meus queridos, que o símbolo de paternidade é muito importante na vida dos filhos, para que esses não venham a se corromper. Então, em contrapartida, nós vamos ver um exemplo na Bíblia de homens que eram sacerdotes, de homens que eram profetas, juízes de Israel, que tiveram a sua vida piedosa diante de Deus, mas os seus filhos eram rebeldes, gananciosos, prostitutos. Por quê? Porque esses dois homens que nós vamos falar, Eli e Samuel, foram fiéis a Deus em tudo, mas eles se aprofundaram, estiveram tanto na obra do Senhor, no serviço do Senhor, que esqueceu de disciplinar os teus filhos. E isso é um perigo constante nos dias que nós estamos vivendo. Porque a Bíblia diz que se nós não ligarmos, não tivermos tempo para os nossos filhos, se nós não tivermos o cuidado com os nossos filhos, a Bíblia diz, aquele que não é capaz de cuidar da sua própria família, a Bíblia diz, negou a fé e é pior que o ímpio. É pior que com aqueles que não são piedosos. Então você tem que entender, meu amigo, que antes de tudo Deus criou a família. Deus não criou a igreja. Deus criou a família. Então primeiro vem Deus, depois vem a família, depois o ministério. A primeira igreja que Deus dá na sua mão é a sua família. Então se você não for capaz de governar a sua própria casa, como governará a casa do Senhor? Então primeiro nós temos que cuidar da nossa família. E muitos homens de Deus esquecem dessa parte. Esquecem de cuidar da sua família. Estão tão empenhados na igreja, estão tão empenhados no ministério, estão tão empenhados de não decepcionar o seu líder, o seu pastor, que esquecem da sua família. A sua família está se perdendo. Existem muitos homens que são muitos dedicados à obra, à igreja, às coisas de Deus, às coisas espirituais. Mas mal sabem eles que o seu filho precisa de um conselho e quando vai procurar o pai não está. O seu filho precisa de uma conversa de homem para homem, mas o seu filho chega em casa e você não está. Por quê? Está sempre envolvido na obra de Deus. Ei, meu amigo, você precisa ter tempo de ser participantes das atividades do seu filho. Você precisa ir numa reunião. Você precisa ir em uma formatura. Você precisa estar presente em algumas atividades do seu filho. Você precisa viajar com a família. Você precisa sair com a sua família. Você precisa estar ligado com a sua família. Porque você só tem um ministério por causa da sua família. Então muitos estão perdendo essa essência dentro do lar. A figura paterna está assumindo a referência paterna dentro do lar. Por quê? Porque eles se empenham muito na obra e se esquecem dos vossos filhos. Mas a Bíblia é bem clara em dizer, aquele que não é capaz de cuidar da sua família, negou a fé e é pior com o incrédulo. É muito sério isso. É muito sério. E muitas das vezes eles ficam falando, não, minha família está atrapalhando o meu ministério, então não casasse. Não, a minha mulher não quer que eu vá na igreja, não é que ela não quer. Ela quer que você seja um pai presente.
Então nós temos que saber conciliar igreja e família, ministério e família. Nós temos que saber dosar. Você não vai deixar de fazer a obra de Deus, mas também você não vai deixar de dar atenção aos seus filhos, porque eles precisam de uma referência paterna dentro do lar. Então é isso que os dois profetas falharam, Eli e Samuel. Mateus, e o que aconteceu com os filhos de Eli? Por que os filhos de Eli foram rebeldes para com seu pai? Primeiro, quem eram os filhos de Eli? Ofni e Finéias. E qual era o pecado? O que eles estavam cometendo? A Bíblia diz, em 1 Samuel, no capítulo de número 2, nós vamos ver que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram gananciosos, corruptos, prostitutos, devassos, filhos de Belial, ou seja, tudo aquilo que era de ruim. E o que eles estavam fazendo? A Bíblia diz que eles pegavam a porção do sacrifício que era do Senhor e deixavam o resto. Tirava toda a gordura, tirava toda a carne, tirava todos os pedaços que era para ser queimado a Deus e deixava o resto para Deus. Mais que isso, eles não obedeciam às leis do Senhor. E mais do que isso, a Bíblia diz que eles se prostituíam com as mulheres que trabalhavam no serviço da entrada da tenda. Prostituindo a casa do Senhor, eles tinham relações sexuais próximo ao templo de Deus. E o que aconteceu? Se você observar aqui comigo, em 1 Samuel capítulo 2, Samuel capítulo 2, a partir do verso 12, diz assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres dos sacerdotes para com o povo. Sempre alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha, um garfo de 3 dentes, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas, vinha no garfo. Para tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam em Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser. O auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu o tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Aí o que acontece? Como eles estavam fazendo todos esses pecados diante do Senhor, aí Deus foi falar para Eli fazer alguma coisa. Olha o verso 27. E veio um homem de Deus a Eli, ele disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando-os
engordar com os melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à imagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. E chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da sua família, de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. Então nós percebemos aqui, meu querido, que Deus disse para Eli: Eli, você não está vendo o que seus filhos estão fazendo? A Bíblia diz que chegavam ao ouvido de Eli o que os seus filhos estavam fazendo. E Eli foi lá e só conversou. Não tomou uma atitude de pai. Muitas das vezes nossos filhos fazem coisa errada e nós temos dó. Nós deixamos passar. Não foi nada, deixa pra lá. Não, a gente acerta aqui. Aquele conselho. Tadinho do meu filho, tadinho da minha filha. Era assim Eli. Era omisso. Ele não queria ver o que seus filhos estavam fazendo. Os seus filhos estavam sendo prostitutos. Os seus filhos estavam sendo pecadores. Os seus filhos estavam pecando contra Deus. E Eli não tomou uma atitude. Só conversou. Deus estava esperando uma disciplina mais severa. Aí, quando Deus percebeu que Eli não estava nem ligando, veio uma profecia dizendo: a partir de hoje, Eli, você e seus filhos não serão mais sacerdotes do Senhor. Eu terei que exterminá-los, porque o pecado deles é muito grande. E sabe o que Eli diz? Que seja conforme for a tua vontade. Ou seja, Deus estava esperando uma atitude de Eli. Deus estava esperando a disciplina de Eli. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos quando estes pecam, quando esses erram, quando esses fazem coisas erradas. É por isso que existem muitos filhos hoje que estão nas drogas, na bebida, porque tiveram pais que não souberam disciplinar da maneira certa. Não souberam disciplinar do jeito que era para disciplinar com mais rigor. Eu não estou falando de violência, eu não estou falando de espancamento, eu não estou falando de marcas no corpo, eu estou falando de disciplina severa. Disciplinar com amor. A Bíblia diz que quando você não repreende o teu filho, isso significa que você não ama ele. A Bíblia diz que Deus só castiga aquele que ele ama e aquele que ele tem por filho. Então a Bíblia tem conselhos extraordinários para nós disciplinar os nossos filhos. Olha o que ele diz aqui em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versos 5 ao 11. Se você pode acompanhar aí. Hebreus 12, versos 5 até o verso 11, que diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que,
participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ele foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Então nós vemos aqui a disciplina que nós temos que dar para os nossos filhos. Quando nós disciplinamos com amor, aconselhando com amor, se preciso dar umas palmadas, com carinho, com jeitinho, sem agressividade, sem severidade, a criança ela não vai ter medo do pai. A criança ela vai respeitar o pai. Ela vai aceitar a disciplina. A Bíblia diz que aquele que não aceita, o filho que não aceita a disciplina, não pode ser considerado como filho, mas filho ilegítimo, filho bastardo. Mas quando nós disciplinamos com amor, aconselhando, observando as suas ações, respeitando, sabendo entender o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, o que eles estão precisando, é ser pai, é ter a parte de paternidade dentro do lar. Porque nós temos dois tipos de paternidade, autoritária e permissiva. A autoritária é aquela paternidade autoritária, aquela paternidade severa, aquela paternidade arrogante. O pai é tão arrogante que os filhos têm medo dele. Não tem respeito. Então, a disciplina não é para ter medo. A disciplina é para ter respeito. E só tem respeito quando se é respeitado. Quando é disciplinado amorosamente. Eu não estou dizendo para não disciplinar de uma forma que o seu filho mereça. Mas eu estou dizendo de uma forma que ele venha ter respeito e entenda o porquê ele não pode fazer aquilo. E existe a paternidade permissiva. Em contrapartida tem aquele pai que é severo, aquele pai que segura, aquele pai que é arrogante, aquele pai que é autoritário, aquele pai que é ranzinzo, que provoca até a ira dos filhos. Nem os filhos gostam dele. Existe aquele pai, mão aberta, que deixa se levar. O filho pode fazer o que quer, o filho pode rolar no mercado de birra porque querendo alguma coisa, o filho pode namorar cedo, o filho pode vir com a namorada pro quarto, o filho pode sair sozinho pro quarto, a filha pode fazer isso, pode fazer aquilo, que ele não tá nem aí. Então esses pais, esses dois tipos de paternidade, que é autoritária e permissiva, são ruins na família. Por quê? Porque você não pode nem ser muito severo e nem muito mão aberta. Você tem que ser equilibrado. Então, o filho, a filha, ela tem que se sentir protegida. Ela tem que entender que você está protegendo. Ela tem que entender que você não quer o mal dela, você quer o bem. E para isso você precisa ser sábio na hora da disciplina. Para que o seu filho possa entender, tá? Possa entender aquilo que de fato você quer que ele faça. Então os filhos de Eli eram severos, os filhos de Eli eram pecadores, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Por quê? Porque o pai se dedicou muito na obra do Senhor e esqueceu de educá-los como se deveria educá-los. Assim também foram os filhos de Samuel. Samuel cresceu vendo os filhos de Eli tudo errado, né? Não se corrompeu, mas falhou com seus filhos também, de se dedicar muito às coisas de Deus, mas os seus filhos não conheciam a Deus, diz a Bíblia, e faziam as coisas erradas para com o Senhor, e Deus fez assim, não deixando que eles continuassem no sacerdote, e assim Deus levanta um rei. Só que aí é outra história. Então nós vamos ver aqui alguns tipos de disciplina. Alguns tipos de disciplina aqui. Vamos ver aqui que Eli, ele não disciplinava o seu filho. Em Provérbios, capítulo 13, verso 24, já estamos encerrando. Provérbios, capítulo 13,
verso 24. Diz assim: quem se nega a castigar seu filho não ama. Então, quando você não ama, quando você não quer o bem do seu filho, quando você não quer o bem da sua família, você está dizendo: eu não estou nem aí. Ele que se lasque, ele que se perca, ele que vá para outros lugares. Eu não estou ligando para ele. Existem pais assim que não ligam para os seus filhos, que não ama, que não está nem aí a sua condição. Se o filho não quer estudar, não estou nem aí. Não quer estudar, não estude. Não quer trabalhar, não trabalhe. Não quer fazer nada, não faça. Você está perdendo o seu filho. Então você não ama ele, porque aquele que nega a disciplina, não ama o seu filho. Não ama o seu filho. Olha o que diz em Provérbios capítulo 22, verso 15. A insensatez está ligada ao coração da criança. A insensatez está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina livrará dela. Ou seja, é normal a criança ser levada. É normal a criança fazer bagunça. É normal a criança extrapolar. Mas, se você dá uns tapinhas na bunda dela, não vai matar ela, ela não vai morrer. Você precisa ter o controle. A criança é criança, mas você precisa educá-la desde a sua meninice. Ok? Você precisa cuidar. Você precisa fazer. Tá? Tem que castigar. Provérbios capítulo 23, 13 e 14, diz assim: castigue a você mesmo. É muito importante isso. Vou ler de novo. Verso 13. Não evite a disciplina à criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Ou seja, uns tapinhas não vai morrer, não vai matar. Você que está me assistindo, que já é adulto, morreu. Seu pai te bateu, você morreu. Seu pai te disciplinava, você não está vivo. Você não é um homem, você não é respeitado, você não seguiu os valores, você não guardou a disciplina, os valores de seu pai. Não foi bom para você? Nós achávamos que era ruim, mas foi bom para nós, porque nós reconhecemos que o melhor caminho é a obediência. E o verso 14 diz assim: castigue a você mesmo com a vara, assim livrará da sepultura. Ou seja, nós pais, nós temos a responsabilidade de educar os nossos filhos. Eu sei que tem a escola, eu sei que tem a igreja, se você for cristão, eu sei que tem outros caminhos de disciplina e de educação, mas a responsabilidade maior é você, pai. Então, não dê uma responsabilidade sua a terceiros. Porque hoje existem pais que não disciplinam, aí deixa para o avô disciplinar, deixa para a escola disciplinar, deixa para o amigo disciplinar, deixa para o irmão disciplinar, deixa para a tia disciplinar. Não! Meus queridos, quem tem que disciplinar é você. Você que é o pai, você que é a mãe. Você que criou, você que pariu. Então você precisa criar os seus filhos. Para que eles não venham dar trabalho no final. Existem muitas famílias hoje, muitos pais que têm os seus filhos nas drogas, que têm os seus filhos na prostituição. Mas aí você diz: Mateus, eu criei os meus filhos na bênção do Senhor, eu criei os meus filhos na igreja, e eles se desviaram, saíram da presença do Senhor. Então, meus queridos, a nossa participação na criação, isso não vai isentar o seu filho de fazer as suas escolhas. Você educou. Então, aonde você falhou? Então, se você educou, se você protegeu, se você cuidou, e mesmo assim eles se desviaram do caminho da instrução, só que aí que está o segredo. Você não deixou de instruir. Lembra do filho pródigo? Do pai amoroso? O pai cuidava do filho, tinha tudo, dava tudo para o filho. Mas o filho quis a sua herança e foi, e saiu. E o seu pai deixou. E a Bíblia diz que quando ele estava no fundo do poço, ele levantou os olhos e caiu em si. Isso quer dizer, ele lembrou da instrução. Então, ainda que o seu filho saia, ainda que o seu filho deixe de fazer aquilo que você instruiu a ele,
quando ele estiver no lamaçal do pecado, na angústia, na desgraça, na dificuldade, ele vai lembrar, opa, peraí, eu vou lembrar da instrução, eu lembrei da instrução do meu pai. Na casa do meu pai tinha pão, na casa do meu pai tinha conforto, na casa do meu pai tinha cuidado, na casa do meu pai ele me disciplinava, na casa do meu pai ele conversava comigo, na casa do meu pai ele não me abandonava, os meus amigos me abandonou, mas lá não tinha abandono, meu pai sempre foi amoroso. Então ele disse, eu vou voltar para casa, ou seja, quando o filho é instruído, ainda que ele saia, ele sempre vai se lembrar da instrução e ele vai voltar. Por quê? Porque ele foi instruído. O que nós não podemos é falhar. O que nós não podemos é deixar de disciplinar. O que nós não podemos é deixar de cuidar da nossa família. Então você que é pai, não negue a disciplina. Você que é pai, não seja omisso. Não importa o que seu filho fez ou deixou de fazer. Precisa ser disciplinado, precisa ser orientado, precisa ser instruído, precisa ser cuidado e com amor, porque Deus castiga aquele que Ele ama. Pai, mãe, não perca a sua família. Não perca os seus filhos. Não perca a sua prole. São herança do Senhor. Não faça como esses dois homens, Eli e Samuel, que não disciplinavam os seus filhos, que não chamavam a sua atenção quando eles faziam coisas erradas, que não chamavam para conversar quando eles faziam coisas erradas, não tinham uma severidade, não tinham um compromisso de educar. E por causa dessa falha desses pais, a profecia de Deus se cumpriu. E nenhum descendente da família de Eli sobreviveu. Por quê? Por causa do pecado, por causa da negligência. Então Deus espera que nós eduquemos os nossos filhos. Coloquemos limite neles na questão do celular. Coloquemos limite neles na questão do namoro. Que hoje eles querem namorar com 10 anos, com 13 anos, 14 anos. Não. Seja um pai sábio. Não perca o seu filho para o mundo. Não deixe a sua filha, o seu filho na mão de qualquer um. Eles são flechas na mão do guerreiro. Olha para onde você está lançando os teus filhos. Cuide deles. Para que depois você não venha chorar. Para que você depois não venha lamentar. Para que depois você não venha falar aonde foi que eu errei. Mas que você possa ser um pai presente. Que cuida da sua família e também que cuida dos seus filhos. Amém? Eu estendi um pouco mais hoje, mas era necessário. Eu quero orar pela tua família. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Eu te glorifico. Eu te exalto, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. De poder estar na tua presença ensinando, instruindo os teus filhos. Que nós possamos ser pais melhores. Que nós possamos ser mães melhores. Que nós possamos ter um lar abençoado por Deus. Filhos obedientes, disciplinados, com amor, com carinho, com afeto. Para que eles não venham ser devorados pelas coisas deste mundo. Deus, aquele que está me ouvindo, que o Senhor possa salvar o teu filho, salvar a tua filha, salvar a tua família, para que ela não venha desaparecer, para que ela não venha deixar de ser abençoada por Deus. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima aula. E não se esqueça de deixar o seu like, comentar, deixar no comentário de sugestões e também se inscrever. Importante, é muito importante se inscrever no nosso canal para que você não venha perder nenhuma aula. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.